Maravilhosas e meus maravilhosos, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Me conta um pouquinho aí de como vocês vai. Agora a gente vai começar a nossa live, né? Tudo sobre queda capilar. Um assunto aí tenebroso que assusta homens e mulheres, né? Não é só mulheres, os homens também se sentem bem assustados quando o assunto é queda capilar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto, vou explicar para vocês como identificar, como tratar, né? Porque nem tudo é queda capilar, certo? Então, a gente vai aprender esses pontos aí, né? Identificação. Puxa o latino ali. E vamos embora. Esperar o Instagram chamar aí a galera pra gente dar início à nossa live. Tudo sobre queda capilar, né? Como identificar, como tratar, o que fazer para melhorar quando você tá com uma queda exacerbada, com uma queda em excesso. Tudo isso a gente vai falar hoje aqui nessa live com vocês. Certo? Já vão deixando as perguntinhas, as dúvidas que caso vocês tenham aí pra gente responder. Que a live o tempo passa bem rapidinho. Então vamos lá. O primeiro tópico, né? Você sofre com queda capilar? Às vezes a gente vê um cabelo ali no ralo, um cabelo ali num pente, e a gente já tem aquela sensação de que estamos tendo queda de cabelo, né? Mas você sabia que por dia a gente perde de 100 a 150 fios? Por dia a gente tem essa perda que se faz necessária para se ter a renovação dos fios. Então a gente precisa ter essa perda para consequentemente a gente ter fios novos, tá? Então o fio ele tem o quê? Um tempo útil, né? Ele tem uma vida útil, né? Esse fio que tá no nosso cabelo hoje não é o fio que a gente nasceu com ele. O que a gente nasceu a gente perdeu já há muito tempo lá atrás e esse fio se renovou. Esse fio que tá hoje na nossa cabeça é um novo fio de cabelo. Então, por dia, a gente tem essa perda de 100 a 150 fios, né? Então, quando a gente penteia, é normal sair alguns fiozinhos ali no pente, quando a gente vai lavar, né? Ficar alguns fiozinhos ali no ralo. A queda de cabelo, ela pode ter várias origens, mas tendo duas principais origens, né? Que abrange quase todas. A origem intrínseca, o que é isso, Maíra? É a origem interna, né? É algum problema que você vai ter internamente que vai gerar a queda capilar, como por exemplo, a gestação, problema genético, hipovitaminose, que é falta de vitaminas, problema de desequilíbrio hormonal também gera queda capilar, amamentação também gera, má alimentação também gera queda capilar, né? Porque se a gente não tem ali uma nutrição adequada, a gente não consegue ter um equilíbrio no nosso organismo por inteiro e o nosso cabelo faz parte do nosso organismo, certo? Então vamos lá para o próximo tópico, né? A queda extrínseca, que é a queda que ela acontece devido a fatores de fora para dentro, tá? Quais são esses fatores? Pode ser uma química inadequada, pode ser um excesso de oleosidade, pode ser uma seborreia, pode ser um excesso de boné, um excesso de um shampoo inadequado, talvez, que você esteja usando e ele esteja favorecendo a queda capilar, uma dermatite, uma caspa, excesso de tração, tá? Maíra, o que seria esse excesso de tração? Escovação
tá? Pessoas que escovam muito o cabelo e põem ali uma força, usam uma escova inadequada, então acaba forçando muito a raiz e rompendo com a musculatura capilar. Como pode ser também uma atração por prender esse cabelo muito forte, às vezes aquelas tranças, né, bem apertadinhas, a longo prazo elas podem gerar sim uma queda capilar, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, que a atração ela tá sendo uma das maiores causas de queda capilar, né? Ela só perde aí mais pro estresse, né? Para questão interna de nervoso, de estresse, de algum abalo emocional, mas a atração ela tá sendo aí uma das campeões quando o assunto é queda de cabelo. E por que, né? Questões emocionais entra em conflito com a queda capilar. Vou dar uma explicação aqui bem breve, bem rápida para vocês, né? No momento de crescimento embrionário, a parte tegumentar, que é a parte que faz o nosso cabelo, né? Que faz a proliferação da nossa pele, que faz toda essa estrutura, ela é junta com a fase com as terminações nervosas. Então, elas são feitas ali no mesmo espaço de tempo. Então, elas estão muito ligadinhas uma na outra. Quando a gente tem um abalo emocional, a gente tem um abalo no nosso tecido tegumentar, né? Que influencia pele, cabelo, unha. Então, a gente acaba tendo queda de cabelo, acne emocional, né? Por conta do nervosismo, do estresse, por alguma situação emocional que a gente esteja passando ali no momento. Maíra, como eu diferencio queda capilar de quebra capilar, né? São duas coisas que andam ali juntas, né? A queda capilar e a quebra capilar. Então, elas andam ali em conjunto, mas tem uma forma muito fácil da gente conseguir discernir, né? O que é queda e o que é quebra. A queda, ela vem da sua raiz, tá? Então, é aquele fiozinho que ele se solta por inteiro. A quebra, ela vem acontecendo pelo meio do caminho do fio. Então, ela pode acontecer 2 dedos depois da raiz, ela pode acontecer por o meio, ela pode acontecer pela ponta, né? Ela pode, às vezes, não quebrar o fio, mas a ponta dá aquela abridinha e formar as terríveis pontas duplas, né? Que também acontece, né? E vamos lá. Como eu identifico a minha queda capilar? Se ela está dentro da normalidade ou se ela está exagerada. Ela pode tanto estar dentro da normalidade quanto estar exagerada. E aí eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês. A queda dentro da anormalidade, essa queda que eu falei para vocês, que vocês vão conseguir observar dentro, no pente, às vezes quando você lava o banheiro, quando você lava o cabelo no ralo do banheiro, fica aquele pouquinho, né? Fica aquela quantidade ali de cabelo no ralinho do banheiro. E quando ela tá exagerada, você começa a ver cabelo por todo lugar, né? Você se levanta, o travesseiro tem cabelo, você vai varrer a casa, tem cabelo por toda a casa, você, onde vai, tem cabelo seu e você ali detecta que é cabelo seu, né? Existem duas dicas pra gente identificar, né? Uma delas é quando o cabelo ele cai, que ele não tá na hora dele cair, que ele não significa uma renovação de fios,
você vai ver o material genético na ponta. O que é isso? Quando ele cair, que na pontinha dele tiver esbranquiçado, significa que não era tempo dele cair e ele caiu antes da hora. Então, aí já acende um alerta pra gente poder identificar uma queda, tá? Então, se o seu cabelo tá caindo e na pontinha dele, na raizinha dele, você tá conseguindo identificar pontinhos brancos, é um alerta que tá tendo uma queda exagerada, exacerbada, uma queda que não tá dentro da normalidade, porque tá saindo com o material genético, tá? Então, essa é uma das principais dicas que eu sempre... quando a pessoa ela fala, Maíra, eu estou com queda capilar, é sempre esse diagnóstico que a gente faz. A gente senta e a gente verifica se está saindo material genético na ponta daquele cabelo, certo? Outro teste muito importante para a gente fazer, né? Percebi que eu tô com o cabelo ralo, tô percebendo o cabelo em todos os lugares, né? Tô percebendo que na hora de pentear o meu cabelo, esse cabelo ele tá saindo mais do que deveria. Você vai pegar uma mecha do seu cabelo e você vai puxar, não puxar, tá? Mas você vai passar a mão por ela por 8 vezes, tá? Se nessas 8 vezes sair mais do que 8 fios, sinal que você tá com uma queda de cabelo ali que precisa tomar um cuidado, né? Tomar um posicionamento em relação a ela. Se você passou a mão, saiu menos do que 7 fios, você tá com a queda dentro da normalidade, tá? Então, são duas dicas aí, 2 testes rápidos que a gente consegue fazer em casa mesmo e verificar se a nossa queda ela tá dentro do normal ou se ela não está, né? Se a gente precisa de uma ajuda. E como que eu melhoro, né? Percebi que eu tô com queda capilar. Como que eu melhoro isso? Primeiramente, né, a gente tem que analisar os problemas internos. Quais são esses problemas internos? Se está se alimentando corretamente, se as vitaminas estão dentro do padrão, se está passando por algum desequilíbrio hormonal, como menopausa, tá? Gente, menopausa, eu quero fazer depois uma live só falando sobre isso, porque é um período onde a mulher passa por vários picos hormonais, onde a gente tem uma baixa da progesterona. E a baixa da progesterona gera pitose de pele, tá? Então, a gente começa a ter o derretimento da face, a gente começa a ter o derretimento das pálpebras. Então, fica as pálpebras mais murchinhas, começa a perceber essa pele mais fina, sem densidade, começa a perceber o cabelo menos denso, tá? Como que é isso? Geralmente, a sua avózinha vai falar assim, ai, quando eu era nova, quando eu tinha 20 anos, 15 anos, eu tinha um tanto de cabelo assim... Agora só tem esse tantinho, né? Por quê? Por conta de todo o processo de envelhecimento que tem essas baixas de hormônio e, consequentemente, tem a queda de cabelo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, que aí eu vou respondendo vocês conforme o andar da carruagem por aqui. Então, o período de menopausa, ele acaba também trazendo essa redução na densidade. Então, você tinha um chumaço de cabelo e agora você tem pouquinho. E a gente geralmente observa o quê? Né? Que as vozinhas, elas não têm aqueles cabelões, né? É o barramário mesmo. Se a gente perceber, ela tinha um montão de cabelo, né? Na sua juventude, na sua mocidade. E agora a gente eu percebi até num programa que ela fez sábado passado, que ela tava com uma tela, né? Pra gerar aquele movimento, aquela densidade de fios, porque ela já não tem mais aquela densidade de fios, tá? Outro problema que causa a queda capilar, gente, a rotina de lavar, tá? A rotina de lavar, ela vai influenciar muito, tá? E Maíra, qual que é o certo de quantos em quantos dias eu preciso lavar meu cabelo, né? Eu lavo 2 vezes por semana, fulano lava dia sim, dia não. O outro fulano lava 1 vez por semana e tá tudo certo. E aí, né? O que é certo e o que não é? Primeiro, a gente tem que verificar o quê?
o nosso tipo de cabelo e o nosso tipo de couro cabeludo. Por exemplo, cabelos com o couro cabeludo oleosos, eles precisam de uma atenção maior, tá? Eles precisam ser lavados com mais frequência, ter uma rotina ali de um shampoo adequado, um shampoo realmente que faça a astringência, que faça a remoção da oleosidade adequadamente, que faça a remoção das células mortas. Cabelos secos, eles já não precisam ser lavados na mesma frequência que cabelos oleosos, tá? Porém, se você deixa um cabelo oleoso uma semana sem lavar, aquela oleosidade acumulada vai fazer o quê? O entupimento dos folículos e gerar a queda capilar. Se você lava um cabelo seco todos os dias, o que vai causar? Mais ressecamento, porque o shampoo ele vai lavar, então ele vai fazer a abertura das cutículas para retirar a oleosidade de um cabelo que já não tem oleosidade. Por isso é importante a gente conseguir verificar o nosso tipo de couro cabeludo, o nosso tipo de cabelo e adequar a quantas vezes a gente vai lavar e qual o shampoo adequado para isso também, tá? Isso é muito importante, porque um shampoo errado, ele vai causar todo o desequilíbrio do nosso couro cabeludo. E aí favorecer ainda mais a queda ou deixar os fios secos, ressecados e quebradiços, tá? Então é importante a gente verificar e eu trouxe algumas dicas de shampoo aqui para vocês. Shampoos que não são apenas de limpeza, tá? São shampoos que fazem o tratamento do couro cabeludo, que eles vêm agindo como um skincare do nosso couro cabeludo. Então, tem o 3 que regula a oleosidade do cabelo, como por exemplo, ó, esse aqui da Olenka, tá? O Self Care Oil Control, tá? Ele é um shampoo para cabelos oleosos e mistos. Então, ele tem o zinco, que é um sebo regulador que controla a oleosidade, e a melaleuca, o 3 que é um antibacteriano que auxilia na limpeza, na adstringência do couro cabeludo, muito bacana. E ele tem um parzinho aqui que é a máscara, tá? É uma máscara bem levinha, ela é bem aquosa, vou mostrar aqui pra vocês, pra não pesar nos fios de cabelos oleosos, ó. Ela é bem fininha, parece mais uma aguinha mesmo, que é exatamente para não deixar o cabelo oleoso mais oleoso ainda. E tem também o shampoo purificante da linha MH Beauty, que ele é um shampoo excelente. Ele tem o óleo de menta piripeta, que faz a astringência, que tem o efeito ice cold no couro cabeludo, então aquele efeito gelado, né? Quando você passa, deixa alguns minutinhos ali, você tem um efeito geladinho no couro cabeludo. Pro verão ele é ótimo, né? Porque ele faz essa limpeza adequada, ele faz uma limpeza muito efetiva no couro cabeludo, porém sem agredir os fios, né? Então ele não tem aquela abertura de cutículas tão grande quando você aplica nos fios. Então você consegue fazer um tratamento por cima dele super incrível, super bacana, e ter 100% de eficácia até do seu tratamento, porque você teve uma limpeza extra, né? Uma limpeza ali profunda. E pode ser usado diariamente sem problema algum. E por último, eu tenho o Scalp Clarift, tá? Que é esse shampoo aqui da Kerasis, que ele é um shampoo também que trata o couro cabeludo. Ele é um shampoo que trata o couro cabeludo, porém ele não tem uma limpeza assim tão forte quanto esse, por exemplo. A limpeza desse é bem maior, é bem superior, assim, você sente, sabe, o ranger dos fios. Quando você lava com esse, né, você sente o poder da limpeza. E com esse aqui você sente que tá limpo, mas você não sente aquele ranger de cabelos, né? Porque ele não tem uma abertura ali de cutícula muito grande. Então, se você usar ele e depois você usar um tratamento muito denso, muito provável que vai pesar os fios, tá? Porque ele não tem esse poder de abertura tão grande quanto o outro. E esse daqui eu aconselho usar o parzinho, né? Se você compra o Self Care, tem também no Espaço Maíra Hair, que aí um complementa o outro, tá? O shampoo complementa a máscara e a máscara complementa o shampoo. É uma máscara dual mask, tá? Então ela condiciona
e já faz a hidratação, daí não precisa você utilizar um condicionador, né? Isso é muito importante, a gente ter um shampoo específico para tratar o problema, porque assim, não adianta você ter cabelo loiro e usar shampoo para cabelo cacheado, sabe? Não vai tratar o problema. Se você tem um cabelo loiro, você precisa usar um shampoo para cabelo descolorido, certo? Então, a mesma coisa. Se tem um cabelo oleoso, você vai usar um shampoo específico para couro cabeludo oleoso. Você tem um cabelo seco, você vai usar um shampoo específico para cabelo seco. Maíra, meu cabelo não era seco, meu cabelo não era oleoso, meu cabelo era extremamente seco. E depois que eu comecei a fazer químicas alisativas, meu cabelo ficou oleoso. Isso acontece, gente, isso acontece muito. A gente fala, fiz uma progressiva e não tô aguentando de óleo. Tô tendo que lavar meu cabelo, se bobear 2 vezes por dia, porque a oleosidade está em excesso. Isso também é um problema, né? Quando você faz uma química que chega ao grau ali de gerar essa oleosidade, de ser insuportável, significa que essa química plastificou tanto o seu fio que o óleo, a lubrificação natural que está saindo do seu couro cabeludo não está conseguindo percorrer todo o fio, porque ela é feita, né, para percorrer todo o fio. Se o fio ele está encapsulado, ela não consegue entrar, então ela fica por cima, dando aquele ar de cabelo sujo, né, de cabelo desleixado. De repente você lavou o cabelo ontem, né, e amanhã seu cabelo já vai estar todo oleoso, todo peguento por conta disso. Também acontece e a gente precisa verificar qual química para ter a química compatível com o seu tipo de cabelo, né? Então, quer fazer um processo alisativo, a gente precisa ver, né, qual química que a gente vai utilizar para não causar esse encapsulamento aí e você ter uma oleosidade exacerbada causando a queda capilar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as químicas, como que as químicas agem, por que a química gera a queda capilar, né? Como identificar esse processo, né? Como que a gente faz para melhorar, porque de repente a gente precisa da química para auxiliar no nosso dia a dia, para ter um cabelo mais fácil, para ter um cabelo mais maleável, mas de repente essa química ela pode acabar trazendo alguns malefícios pra gente também. Vamos lá, fiz uma progressiva e com 15 e 20 dias comecei a perceber minha queda capilar, né? Até então a pessoa não estava percebendo a queda, de repente ela começou a perceber a queda. Será que é queda ou será que é quebra, né? Como que eu identifico? A queda, como eu falei anteriormente, a gente vai identificar através do nosso material genético. Então, você puxou o cabelo saiu ali com aquela pontinha branca com aquele material genético, é uma queda. Ou é quebra, né? Ou o cabelo tá quebrando e partindo no meio. Que isso também pode acontecer devido às químicas exacerbadas que a gente usa, tá? Não só químicas, mas fontes de calor. A gente ficar com chapinha ali, tá? Todos os dias, levando o cabelo a alta temperatura, sem proteger o cabelo adequadamente, causa a quebra por tração, tá? Então, você fica passando tanto ali que o cabelo ele começa a se partir. E daí fica aqueles pedacinhos, né? Então, a gente precisa identificar isso. A química, ela pode tanto quebrar quanto fazer a queda. E a queda por química, gente, geralmente o cabelo ele nem volta mais a nascer. Porque significa que a química ela foi tão profunda ali no couro cabeludo que trouxe queimaduras e essa queimadura trouxe uma queda cicatricial, tá? Uma alopécia que não vai mais nascer e a gente consegue observar as falhas no meio do cabelo, né? A gente fala que calcificou o folículo, né? Que o folículo ele entrou ali em morte por conta da química ter sido tão forte a ponto de queimar. E existem casos, né? Eu mesma tenho um caso de uma cliente que ela fez uma química com um outro profissional, onde ela teve a queimadura do couro cabeludo e essa queimadura levou a calvície em alguns pontos, tá? Então, em alguns pontos do couro cabeludo,
o cabelo já não tem mais força de nascimento porque é morto, conseguiu a química ali matar o folículo, certo? Então isso também pode acontecer, tá? E aí ela é uma queda assim que muitas vezes a gente chama de queda irreversível. E também tem a queda genética, né? O que é aquela queda genética? Às vezes o pai tem uma calvície, às vezes o tio tem uma calvície, e aí você começa a desenvolver aquela calvície, geralmente entradas, né? Começa por entradas e vai, ao passar dos anos, a área de extensão ela vai aumentando, né? Como que isso acontece? Porque os fios ele começa a cair, e no que ele começa a cair exageradamente, o folículo ele começa a se fechar, tá? Então ele cai uma vez, o próximo fio ele vai vir menos espesso, ele vai vir mais fino. Ele cai a segunda vez, o fio ele vai vir mais fininho, até aquele folículo se fechar e você não ter mais o nascimento e a renovação dos fios, né? Então, assim, identificou a queda, precisa procurar um profissional. Precisa procurar um dermato, um tricologista, um cabeleireiro que seja especialista em terapia capilar, fazer os exames, verificar a taxa hormonal, verificar se tem hipovitaminose, tá? E aí, assim, a gente conseguir estabelecer uma linha de tratamento. É muito importante não deixar para depois, porque quando a gente deixa para depois, esse depois ele pode ser muito caro, né? Caro a nível de não nascer mais fios, tá? Caro a nível de você ter uma calvície permanente e ali a gente não conseguir mais resolver o problema. Às vezes você tem uma densidade de fios pouca e às vezes por um conselho você põe um alongamento e aí você tem aquela tração, né? O que eu falei, a tração. Nos nossos folículos a gente tem um músculo chamado músculo eretor do pelo. Então esse músculo ele foi feito para aguentar o quê? O peso do seu cabelo, o peso do seu fio. Aí você vai lá e coloca mais 20, 30 fios aqui e fica ali, ó, pesando, puxando. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, me rendo, né? Não vou mais trabalhar aqui porque eu estou fazendo o meu trabalho além do além, está exagerado. E aí aquele músculo ele se rompe e também a gente tem a morte do folículo. Então, assim, é um assunto realmente que é pra gente pensar, pra gente analisar. E a gente consegue verificar com as dicas fáceis e rápidas que eu dei se a gente tá tendo uma queda dentro da normalidade, se a gente tá tendo uma queda exagerada, uma queda exacerbada. E procurar realmente um especialista para te dar um norte, né? Para identificar se é um problema intrínseco, se é um problema extrínseco, se é um problema genético. Porque assim, gente, receita caseira, ela auxilia, mas ela não sana o problema. E quando a gente tá com a queda, a gente precisa sanar o problema, porque senão entra naquilo que eu disse, o cabelo cai, o folículo ele vai afunilando, ele vai afinando, até não nascer mais. Por que o careca, ele tem a careca lisinha, né? Você consegue ver até brilha, porque não tem mais folículo ali, né? Os folículos que ele tinha, morreu, né? Entrou em morte, então ali não nasce mais fio. Então a gente não pode deixar acontecer a morte folicular, porque quando acontece a morte folicular, é só o implante que vai resolver, tá? O implante de folículo, que aí é um outro assunto pra gente entrar numa outra área, né? Ficou alguma dúvida para vocês sobre queda capilar? Não? Todo mundo entendeu certinho como que funciona? Como que é? E o quanto é importante a gente estar, né, bem atento a todos os sinais que a gente identifica pra gente conseguir ter um couro cabeludo saudável, pra gente ter um fio saudável, tá, gente? É outra regra básica que eu quero deixar aqui para vocês antes de encerrar, tá? Tudo que é bom pro meu couro é bom pro meu fio, mas nem tudo que é bom pro meu fio é bom pro meu couro. Ou seja, tá? Máscaras capilares, condicionadores, finalizadores, sempre aplique
4 dedos do couro cabeludo para baixo, tá? Porque são produtos feitos para usar no fio e não no couro cabeludo, tá? Couro cabeludo é feito para utilizar outros produtos. O que é bom para o couro cabeludo é bom para o meu fio. Então, se um tônico que eu aplico no meu couro cabeludo escorre para o meu fio, não tem problema, tranquilo, tá? É bom evitar finalizador, sérums, óleos reparadores, esses tipos de produto aqui em cima, tá? Eles são feitos para se usar no comprimento da fibra, não na raiz, tá? Não no couro cabeludo. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta para falar? Quer que a gente fale sobre algum assunto? Por último, só para encerrar aqui, gente, água quente, tá? A água quente é um grande vilão que traz a oleosidade excessiva, traz a queda capilar, traz a queda capilar, tá? Porque a água quente, ela faz a dilatação das fibras. Então, conforme ela dilata as escamas, a gente tem aí até a quebra, tá? Por conta da dilatação. Então, é importante também a gente verificar a temperatura da água que a gente vai lavar o nosso cabelo. Ah, precisa ser lavado com água fria? Tem post aqui no Insta, no feed, falando sobre a temperatura da água, a temperatura ideal, né? O quanto que é bom a gente usar uma água em temperatura mediana, porque daí a gente consegue a abertura das escamas, a gente consegue a abertura ali dos fios, a higienização, porém sem quebrar, sem trazer esses efeitos rebotes, né? Que é a oleosidade excessiva, a caspa, a seborreia, tudo que a temperatura da água ela pode trazer e ela pode influenciar no nosso couro cabeludo, né? E aí, consequentemente, trazendo a queda. Então, é isso. A queda ela tem que ser vista ali no começo, no pico do iceberg, né? Não pode deixar o negócio inflamar para você querer ir procurar uma ajuda, porque daí pode ser tarde demais, certo? Com essa live eu tô lançando 50% de desconto, tá? No nosso Maíra Hair Beauty Purifique, tá? Que é o shampoo, que é o skincare do seu couro cabeludo. Ele vai te auxiliar na limpeza, na remoção de resíduos, no equilíbrio das glândulas sebáceas, trazendo um equilíbrio pro teu couro cabeludo, pra oleosidade do teu cabelo. Então, 50% de desconto. Fala que viu na live, que eu vou lançar em 24 horas de 50%. Então, é uma super oportunidade para você estar adquirindo esse skincare do couro cabeludo, certo? Então, um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!